Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um WebNectar. Meu nome é Eduardo Moura, sou diretor de receitas aqui da Nectar. Minha missão é ajudar as pessoas a conectarem a jornada do cliente com a parte de geração de valor ali, geração de receita, mais vendas na ponta no cliente final. E hoje a gente traz um tema muito importante para você, que é RP e CRM. Eu tenho certeza que você, assim como muitos dos nossos clientes, muitos dos nossos parceiros, pessoas que a gente conversa no mercado também de vendas e também de gestão no geral, tem bastante dúvida. Qual que é a diferença entre essas ferramentas? Quando que é necessário integrar essas duas ferramentas? Qual que é o caso que dá certo, o caso que não dá certo? Bom, para a gente tratar esse assunto, é importante que tenha a participação de você que está aí do outro lado também. Esse conteúdo é feito não só aqui pela Nectar, mas por você também, então a gente faz isso bem juntos mesmo. Então não se esqueça de colocar aqui nos comentários a dúvida que você tiver, que a gente vai responder aqui nos comentários, e também qualquer comentário adicional, uma agregação ali de valor é sempre muito interessante, tá bom? Então não se esquece de bater o QR Code aqui na tela, que você consegue também fazer suas perguntas, consegue interagir e a gente consegue desenrolar isso daqui juntos, tá bom? Então, para a gente conseguir passar todo o conhecimento aqui, eu trouxe uma pessoa muito importante para esse assunto específico, para vários outros também, mas para esse é uma das pessoas mais chaves que eu conheço para conseguir responder a todas essas perguntas com bastante autoridade. Porque quando a gente vai olhar para um assunto como esse, é muito comum você ter perspectivas. Poxa, eu vou perguntar para um dono, uma dona de empresa, qual é a opinião dela. Poxa, quando que você contratou um CRM, quando você contratou um ERP? Tem experiência particular daquela pessoa. Se for perguntar, por exemplo, para uma pessoa que só trabalhou no mercado de ERP ou só no mercado de CRM, poxa, tem a perspectiva só desse mercado. E a pessoa que a gente tem aqui hoje, o líder nosso de produto, quem olha para o futuro do nosso produto como tecnologia, é uma pessoa que já veio com essas duas óticas, já teve essa experiência dos dois lados, tanto do RP quanto do CRM, como cliente também. Então, ter essas três perspectivas eu acho que vai te agregar bastante. Por isso, importante, preste atenção aqui, feche suas outras abas aí no computador, que eu sei que é sedutor, e eu quero chamar aqui para dividir tela comigo Plínio Pierre, seja muito bem-vindo, Plínio, é um prazer estar aqui contigo, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite e dividir um pouquinho do conhecimento, e para quem não te conhece ainda, cara, se apresenta para o pessoal, enfim, de onde que você vem, as suas conquistas por aí, o seu histórico também, né, para a galera entender qual é o peso da sua opinião aqui dentro desse contexto. Fica à vontade, cara, muito obrigado. Legal. Fala, Eduardo, tudo bom? Prazer demais estar aqui com vocês hoje no WebNectar. É sempre uma satisfação, eu acompanho sempre vários episódios aqui e fico feliz de estar compartilhando tela contigo aqui, né, e falando um pouco para essa audiência aí super qualificada aí, que é o pessoal da Nectar, né, os clientes da Nectar, sobre esse tema. É um tema importante, né? E eu tive contato com esse tema na minha carreira, né? Comecei minha carreira já aos longínquos 2005, se não me engano, foi mais ou menos isso. E de lá para cá eu fui tendo contato aí com várias empresas de tecnologia, com várias ferramentas, com vários ERPs, né? E combinou a gente chegar na Nectar, né? E encarar o desafio de pegar o produto da Nectar, né, e transformar ele no CRM de mercado, né? Então, a gente vem dessa trajetória aí, né, participando de vários desenvolvimentos de softwares, né? Antes era software sob medida, né? Então, a gente teve acesso a vários modelos de negócio para desenvolver para aqueles modelos de negócio suas plataformas próprias, né? E aí, trazendo toda essa expertise para dentro do Nectar, a gente desenvolveu o produto que é hoje, né? Então, eu fico feliz de compartilhar sobre esse tema, porque ele é essencial para qualquer gestão, para qualquer empresa, né? Então, que bom que a gente está falando sobre isso, né? E eu tenho certeza que a gente vai contribuir bastante aí com a audiência, né? Boa, sensacional. Então é isso, pessoal. Como vocês puderam ver, é alguém que tem bastante conhecimento e bastante bagagem para conseguir nos ajudar aqui a desvendar esses mistérios por detrás dessas duas ferramentas. Para a gente começar a dar o pontapé inicial, parece básico, mas muita gente confunde. Dentro da operação, um mecanismo ali que você está crescendo um negócio, você precisa cobrir vários gaps, tem várias coisas pegando fogo, a gente olha para mecanismos de organizar processos, beleza. Daí eu vou numa aula, eu vou ver algum YouTube, eu vou acompanhar algum webinar, eu vou ler artigo, eu escuto podcast. E aí eu começo a escutar o pessoal falando, poxa, meu RP tal, eu uso tal RP. Nossa, não, mas a moda agora é CRM, precisa implantar um CRM, se você não implanta um CRM, você fica para trás.
Daí você olha para a sua operação, você fala, beleza, eu preciso despender um capital aqui para colocar uma boa ferramenta. Mas qual que é a diferença entre RP e CRM? Assim, por que eu deveria focar dentro do RP? Qual que é o core do RP resolver e qual que é o core do CRM? Plínio, na sua opinião, cara, o que é um RP, primeiramente, e depois o que é um CRM? Qual que é a diferença entre cada um deles? Qual que é o caso de uso, né, que a gente costuma chamar para cada um deles? Qual que é o momento de escolher, enfim. Essa dúvida é frequente mais do que você imagina, né? Você acha que, sim, as pessoas imaginam, né? Você, eu tenho certeza que já imagina isso, que a gente vive isso o dia inteiro, né? Todo dia. Mas, assim, antes de responder a diferença entre CRM e RP, vamos voltar um pouquinho, né? Me permita voltar um pouquinho. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, que está escrito aqui processos e tecnologias, né? Acima dessa palavra tem a palavrinha pessoas. E aí, deixa eu só dar uma ajeitadinha na minha câmera aqui. E aí é o seguinte, por que a gente usa essas três palavrinhas, né? Processos, pessoas e tecnologias. Isso é vamos dizer assim, três pilares de gestão, né? Três pilares de gestão que norteiam qualquer organização. Então, eu tenho aqui em cima, né, como um grande guarda-chuva aqui que norteia a gestão, os processos, né? Então, em toda empresa a gente tem os processos, né? Os processos, eles têm ali o seu início, né? Tem sempre o seu fim, tem ali os departamentos, ou pessoas, ou ferramentas que interagem ali em cada atividade do processo, né? E tem as suas tomadas de decisão, e esse conjunto ali de atividades ali organizadas, né, em um determinado objetivo, ele faz, então, a gestão acontecer, né? Então, para esses processos, o processo ele é uma disciplina master, né, uma disciplina principal, né, cobre tudo, toda empresa tem que ter processo, né? Abaixo dos processos, né, ou no meio entre processo e ferramentas, ali em tecnologia, nós temos as pessoas, né, que são quem realmente faz a coisa acontecer, né, que faz a roda girar, né? Então, essas pessoas, elas vão interagir com os processos utilizando as ferramentas que ela tem, e na base de ferramentas nós temos para as empresas dois grandes grupos, né, de ferramentas ali, né, que hoje a gente usa a tecnologia como principal ferramenta, né? De um lado nós temos o ERP, né, que é, vamos dizer assim, um blocão ali de ferramentas, né, um ecossistema de ferramentas mais voltadas para a gestão fiscal, a gestão contábil, né, ao financeiro, a logística, os recursos humanos, ali, folha de pagamento. Então, todas essas ferramentas ali, os recursos de gestão, né, que estão dentro do ERP. E do outro lado, a gente tem um outro conjunto, né, um outro grupo grande, né, de ferramentas, né, que em conjunto se forma também um ecossistema, né, que é o CRM. Então, o CRM ele vai trazer ali todas as ferramentas que eu preciso para me relacionar com os meus clientes. E quando eu digo cliente, eu não estou dizendo só cliente final, o cliente que me paga a fatura no final do mês, o que eu vendo para aquele cliente, é o meu cliente interno também, né? Então, às vezes eu preciso ter processos dentro da minha empresa que o meu cliente interno, eu vou medir talvez a performance dele, vou ver como que aquele colaborador está caminhando, e eu posso desenvolver isso também dentro do CRM. É claro que cada organização, cada tipo de organização, ela vai demandar alguns tipos de ferramentas dentro de cada um desses dois grandes blocos, né? Então, toda vez que você pensar em gestão voltado para atender regras do governo, ou atender alguma legislação, ou atender alguma gestão financeira, mais ali do dia a dia de contas a pagar, contas a receber, né? Os produtos, as alíquotas em cálculo de imposto, você pensa em ERP. Toda vez que você pensar em relacionamento com algum cliente, seja interno ou externo, seja o meu cliente final, que compra lá meus produtos, ou seja o meu cliente interno, ou seja o meu fornecedor, e eu tenho que manter ali o relacionamento com ele, porque toda empresa só cresce com relacionamento, né? Se você não se relacionar com as pessoas, você não vai conseguir, não adianta você ter processo, não adianta você ter tecnologia, porque no final do dia são as pessoas que compram, são as pessoas que importam, né? Então, eu preciso pensar que CRM é esse conjunto
de ferramentas que vai me ajudar nesse relacionamento. Aí eu estou falando do meu funil de venda, do meu pipeline, estou falando de todas as atividades ali que vão nortear a minha operação comercial, vão nortear a minha operação dos clientes internos, né? Pode entrar projetos, né? Pode entrar a questão do marketing, né? As ferramentas de marketing, pode entrar a minha pós-venda, pode entrar a minha fidelização, tudo isso entra no CRM porque isso é relacionamento. Então, a grande diferença é essa, né? E ao longo da nossa conversa aqui, eu acho que vai ficar bem mais claro isso também. Cara, que legal. Eu vou anotando aqui os insights até para facilitar para o pessoal que está acompanhando. A primeira coisa assim que me chamou a atenção bastante, até em aprendizado mesmo, é que você dá esses dois passos para trás e a gente primeiro precisa pensar no ordenamento. Beleza, quais processos que eu tenho antes da ferramenta, né? Quais processos eu tenho, as pessoas que operam esses processos, Isso. e aí sim a tecnologia adequada para esse processo, para esse tipo de pessoa que poder utilizar, né? Para eu não automatizar um negócio que é errado. Acho que é mais ou menos essa a ideia, né? Isso Gostei. mesmo. E tem sempre, Eduardo, desculpa te interromper, Imagina. mas tem sempre uma questão que as pessoas pensam na tecnologia antes. Eles vão lá e já pensam, poxa, eu tenho que ter um RP de X, né? Eu tenho que ter um RP Y. E elas não pensam antes que como que está meus processos, né? Como estão meus processos? Estão mapeados, estão bem definidos, né? As pessoas que estão aqui no meu time, elas estão capacitadas para operar essa tecnologia que eu quero, né? Elas têm a skill para isso. Eu consigo fazer com que elas manejem bem essas ferramentas, né? Então a gente tem que pensar nesses passos anteriores antes de definir tecnologia. E normalmente, né, equivocadamente as pessoas fazem isso ao contrário. Cara, legal. E até por isso, no nosso processo aqui, a gente cuida bastante de colocar primeiro o processo no nosso onboarding ali, na implantação do Nectar CRM, para depois, efetivamente, o pessoal conseguir usar. Porque é justamente, a gente chega aqui, a gente atende a maioria das operações que, até as que acham que tem um processo, na verdade, quando você vai ver, não está totalmente estruturado, e a gente ajuda primeiro a estruturar para depois usar. E tem muita operação que, nossa, para que eu preciso de uma implantação? Para que eu preciso de um onboarding? E depois não sabe por que não usa o CRM. E tem um paralelo aqui que eu faço, me corrija se eu estiver errado, tá? Que vem Tá? no mercado quando a gente vai comparar, por exemplo, o trabalho de um economista e de um administrador. Então é bem comum a gente falar isso na economia. Poxa, a principal diferença é o seguinte: o administrador ele olha da janela para dentro, ou seja, da empresa para dentro. As regras ali de sistemas operacionais, de fluxos burocráticos, né? Enfim, contábil, fiscal, RH, todo esse tipo de questão. A economia olha para fora, né? Então olha o cenário mais macro, cliente, concorrência, macro cenários no geral que impactam o negócio, se tratando de negócios, né? Posso fazer esse paralelo entre RP e CRM do seguinte sentido: o RP olha mais para esses processos internos da empresa para ela funcionar, não é aquilo que vai fazer ela crescer, mas fazer ela operacionalizar. Enquanto que o CRM futuro dela crescer ali, para ela conseguir gerar mais margem, mais valor, mais vendas, enfim, e mais expansão. Seria mais ou menos por aí? É dessa forma, é mais ou menos dessa forma. Esse é uma analogia boa, porque isso vai muito de encontro quando a gente encontra no mercado algumas empresas que, pela ferramenta de CRM, às vezes fornecerem uma gestão de carteira ou alguma base ali de ele poder fazer um Kanban ali, gerenciar talvez alguma atividade. Ele pensa, poxa, eu já tenho CRM dentro do meu RP, né? E não, o CRM ele é especialista, né, na gestão de quem está para fora da empresa, de quem eu estou olhando de fora e como que eu vou me relacionar com essa pessoa, com esses agentes externos, né? Então, essa analogia da janela, ela resolve essa questão, né? Porque aí você vai ver e fala assim, não, o meu RP ele é especialista para o que está aqui dentro, né? Para a minha janela para dentro, né? E eu preciso de algum conjunto de ferramentas, né, que vai me trazer a experiência para cuidar de quem está de fora, né? Então, isso foi bem feliz essa analogia sua. Boa. Às vezes a gente acerta. Mas, até entrando nisso, tem uma pesquisa. Ela já faz um pouquinho de tempo, se não me engano, é de 2019, então
do que a gente tem hoje acelerado, né? As coisas mudam de uma maneira bem bizarra, assim, mas é a pesquisa da FGV, que é feita no Brasil. Então, acho que cada 2 anos eles fazem essa pesquisa, mas basicamente a gente deixa aqui nos comentários depois o link dela. E das empresas até 250 funcionários, 44% delas usam RP. E se a gente pensar na lógica, é a primeira ferramenta que uma empresa precisa colocar até para conseguir pagar os impostos em dia, não dá nenhum BO, né, nenhum problema. E aí, quando a gente olha para CRM, 20% só usa. Então, assim, é bem menor. E aí que fica uma grande questão que a gente recebe aqui também. E aí eu te fazer essa pergunta até, de novo, nessa perspectiva de clientes que você já viram tomando essa atitude, tanto quando você estava no mercado de RP, quanto do CRM também. Qual que é o problema, e também se existe problema, né, em usar um RP para fazer um time comercial, fazer gestão comercial, vender, etc. Quais são esses principais problemas, cara, que você vê quando a gente leva para um time comercial o RP que a gente já tem para eles fazerem venda? Legal. Você já usou furadeira para bater prego? Não. Então, esse é o problema. Você vai tá usando a ferramenta errada para o propósito, né? O propósito que você está querendo atingir. Então, na verdade, você usa martelo. Você vai usar martelo para bater prego, né? Então, as pessoas estão aí tentando resolver um problema que aquela coisa o especialista, ela não tem na mão o especialista com outra ferramenta que não vai atender. Chega um determinado momento, essa operação quebra. Porque aí ele começa a demandar, sempre que você está aprimorando ali a sua gestão, né, os processos vão se aprimorando também, as pessoas vão mudando e as pessoas vão se amadurecendo e vão conhecendo o que precisa para aquilo ali do trabalho dela, né, para operacionar aquele trabalho dela. Vai chegar um momento que o seu vendedor vai falar assim, olha, não estou conseguindo fazer a minha gestão de vendas. Vai chegar um momento que o seu gestor de vendas, às vezes, para tirar algum indicador, vai ter que ficar contando, né? Contando coisas manualmente, tirar planilha, trabalhar em planilha, né? Então, você começa a ter uma série de custos operacionais na organização que vai aumentar o seu custo de aquisição de cliente, porque no final do dia você está precisando trabalhar mais de forma manual, criar algumas rotinas aí secundárias para você dar conta daquilo que o CRM te entregaria no clique. Entendeu? Então, você precisa usar sempre a ferramenta correta para o propósito que você quer alcançar, né? Então, não adianta você achar que o ERP vai te entregar isso, porque ele talvez te entrega para aquele momento inicial das empresas lá que estão até 50 colaboradores, até 20, 30 colaboradores ali, que tem uma venda de minúscula, de 1, 2 vendedores, né? E que você só quer realmente gerenciar alguma tarefinha, alguma coisinha ali básica, né? E que é nato do próprio RP, né? O RP guarda essas informações ali para ter o histórico do cliente também, né? E ele te dá essas ferramentas pequenas. Agora, se você quer realmente alcançar o seu cliente, chegar lá na frente, vender mais e ter uma escala de vendas, né? Uma venda, um time de vendas aí que realmente cresce e vende cada vez mais, né? Previsibilidade de receita, você precisa usar a ferramenta certa, que é o CRM. Cara, que legal. Tem algumas histórias assim que a gente escuta, né, trabalhando assim. Veja aí, se você que está escutando isso, talvez seja o seu cenário, que é bem comum. Basicamente, você tem ali sempre, a história costuma se repetir. Você tem ali um processo, uma empresa, enfim, que está até num tamanho tá maior, assim, né, de mercado, de tempo de operação, e daí tá lá usando o RP, e aí começa alguns problemas de baixa de vendas, não tem tanto orçamento, etc. Daí o gestor comercial olha aquilo, cara, eu envio, a galera do comercial envia pedido, envia orçamento, a gente não consegue fechar, não sei o que acontece, demite o vendedor, contrata outros vendedores mais experientes, mais caros, treina essa pessoa quando treina, né? E a coisa não começa a rodar, daí vem um efeito crise no mercado, e aí some componente eletrônico, por exemplo, em algum mercado que impacta o meu custo operacional, como você falou, e aí começa a aparecer alguns problemas, né? Então, poxa, você vai olhar para o processo. E aí tem uma empresa até que a gente já conversou junto, né? Específica. Vou me atrever aqui a falar nomes, obviamente, para resguardar, mas que, poxa, tinha mais ou menos esse cenário.
algumas diferenças, mas mais ou menos esse cenário. E que quando você ia olhar o dia a dia do vendedor, assim, beleza, cara, eu entendi que até então a gente estava falando de processo, né? Não, mas meu processo está aqui dentro do RP, um RP grande de mercado, brasileiro, grandíssimo de mercado, líder de mercado no Brasil. Ah, não, eu controlo todos os meus processos aqui, etc. O pessoal já está acostumado. Aí você vai falar com o vendedor. Uma dor de cabeça do cão. Você fazer um pedido, preenche 1 milhão de informações em uma tela desse tamanho assim, que tem inúmeros campos enormes assim, para você preencher, selecionar e etc. para você fazer um pedido, para ir para uma loja, para ir para outra, para onde tem um centro de distribuição A, B e C. E para você fazer um orçamento, demora para caramba. Daí você vai aprofundar um pouco mais no dia a dia do comercial. Beleza. Tempo assim de 0% a 100%, você gasta com esse processo burocrático aqui, quantos por cento você gasta, né, o restante, o remanescente, em contato com o cliente mesmo, tratando objeção, tentando mapear, fazendo reunião. Ah, cara, 80% é que esse processo aqui dentro do RP. Ah, mas espera aí, o seu gestor falou que está tudo bonitinho aqui, o problema é demanda, o problema é o mercado que não consegue, enfim, mudar, né, uma baixa do mercado. Mas quando você vai ver na prática, 80% do tempo do camarada, da pessoa, do vendedor, está alocado em preencher um monte de campo que é para percorrer esse processo burocrático. E aí a gente não entende por que a operação, quando começa a dar ruim numa crise, realmente vai por água abaixo. Então, isso a gente costuma ver bastante. A pessoa usa o RP, começa a fazer um puxadinho, né? Então vai fazendo puxadinho, cria um monte de campo, um monte de regra, e aí coloca o time de TI para trabalhar feito um cão, para colocar um monte de regra lá, para atender o cenário específico, e aí depois, como é que você treina um vendedor para usar aquilo? Aí você fica o quê? Refém de vendedor. Então eu gosto muito quando você traz esse paralelo do custo operacional elevar porque tem gestão mais manual. Porque as pessoas esquecem disso e vê o custo disparar e acham que, beleza, o problema está no meu produto, ele aumenta o preço do produto dele. Só que ele perde mais ainda, porque ele perde no volume. Cara, começa a entrar no mar. E o custo de você depois pegar uma operação dessa, que você já investiu grana ali, para fazer os puxadinhos no RP, para tentar atender sua operação de venda, depois que você pega esse custo e compara com o custo de ter começado já com a ferramenta certa, né? Já usar realmente ali o martelo para bater o prego, você vai comparar, você perdeu dinheiro e os custos indiretos, né? O que você gastou de equipe, pagando vendedor, que o vendedor poderia performar muito melhor no CRM, e ele ficou para trás, né? Ali fazendo os seus vários cliques para resolver uma rotina simples que o CRM entrega a um clique de distância, né? Então, tem que colocar na balança esse custo de customização, que às vezes você faz aí com os RPs para tentar chegar no CRM, né? O RP nunca vai ser especialista em relacionamento, né? Então, ele é especialista nos processos burocráticos, nos processos de gestão, né? E você está tendo um colaborador insatisfeito, porque aí o seu turnover aumenta, né? Que você vai ter que o cara não vai ficar, pô, Deus me livre, trabalho pra caramba aqui, fico ali o tempo todo preenchendo um monte de coisa, né? Sendo que eu poderia agilizar meu trabalho aqui e eu vou para outro lugar. Aí você tem que contratar, tem que treinar, né? Aquele cara. Aí realmente você está desperdiçando o recurso financeiro da sua empresa, tendo a possibilidade aqui de ter um conjunto de ferramentas que vai resolver esse problema e atacar diretamente na sua venda, né? Na sua operação de venda. Boa, brilhante. E no meio disso tem até a consequência desse erro na hora da gente não conseguir entender por falta da prática mesmo, que a gente vê outras operações, e conseguir comparar. E esse é o nosso papel aqui no webinar, né? Fazer que você tenha esse benchmark com várias operações que a gente fala diariamente, que é o cidadão ver lá que tem um módulo de CRM dentro do RP dele. E ele vai começar a usar na perspectiva que está tudo integrado. Só que, primeiro, a maioria deles são sistemas diferentes, né? Então, ainda assim, se você explicar, mas eu estou comprando na mesma empresa. Tudo bem, meus parabéns. Continua sendo diferente sistema, você vai ter que integrar do mesmo jeito do que se você contratasse um especialista em cada um deles e ainda assim você teria o melhor dos dois mundos. Ao invés de querer usar da mesma casa ali
e não ter o melhor dos dois mundos dentro de cada uma dessas ferramentas, né? E aí a gente vê várias operações que fazem esse puxadinho e começam a usar ali. E aí começa a ter essa insatisfação do vendedor, porque aquilo, de fato, não é voltado e não tem o futuro de otimizar para esse tipo de caso de uso. Pensa você, gestor, você, gestora. Você é o dono de um RP, o dono de um CRM. Você está olhando para o futuro, você é o líder de produto. A maior parte dos seus clientes resolve o problema, no caso dentro do RP, de gestão burocrática, de gestão de nota fiscal, gestão de imposto, enfim, operacional, até de pessoas também, logística, né? Tem bastante, estoque. O que você vai buscar otimizar e colocar mais dinheiro? Você recebe 20 milhões agora na sua empresa. Você vai desenvolver mais produto para otimizar essa questão do RP e sair na frente dos seus concorrentes. Seu core business, né? Seu core business, perfeito. Ou você vai se aventurar em desenvolver um CRM? É natural, o mercado é assim, a sua operação é assim. Então, as empresas funcionam dessa maneira também. Por isso que é sempre bom você conseguir nota 10 nos dois, no CRM e no RP, para você ter um processo otimizado que gera uma margem de lucro líquida melhor na ponta, né, no final do dia. E aí, Plínio, a gente já começa a entender, poxa, beleza, eu entendi a diferença do RP e do CRM. Resumindo grosseiramente, eu estou olhando o RP da janela para dentro, o CRM da janela para fora. Tudo que é comunicação, eu estou falando de CRM com o cliente, seja ele interno ou externo. Internamente, estou falando de RP da gestão burocrática dos processos. Entendi que o RP não é o melhor para eu poder otimizar, que minha equipe comercial é o barato que sai caro 100% das vezes. 100%. Em qual caso eu deveria integrar um CRM ao RP? Porque a gente entende também que não são todos os casos que precisam integrar. Mas beleza, qual que eu preciso integrar? Qual que é obrigatório eu integrar? Dentro da sua experiência, se você puder trazer cenários também de operações que você lembra, de tipos de produto que é mais interessante pensar na integração, outros cenários bem específicos que não precisam de uma integração, enfim, mas qual que são esses cenários para realmente valer a pena uma integração ou não entre CRM e RP? E qual o nível dela também, né? Na verdade, eu sou da opinião que sempre é bom integrar, tá? Porque eu chamo de ilhas de informação. Quando você não integra, você começa a ter ilhas de dados ou ilhas de informações. Então, por exemplo, quem já passou pela aquela experiência de fazer, às vezes, uma venda no CRM, né? E chegar para a pessoa de vendas, né? Para a pessoa financeira e ter que mandar um e-mail para a pessoa financeira e falar, olha, fechamos o cliente tal. E aí, essa pessoa do financeiro pega aquele e-mail e vai lá e cadastra aquele novo cliente no RP, né? E vai aí gerar os boletos, vai ali gerar toda a operação. E aí, às vezes, o vendedor, no seu dia a dia, né, lá na frente, depois de alguns meses, né, ou o time de CS, né, de Customer Success, liga para aquele cliente. E aí, tudo bem? Como é que tá e tal? Quero saber como é que tá aí, se tá tudo bem, se tá usando o nosso sistema, se tá usando os nossos produtos, como é que tá a satisfação com os nossos produtos. Aí o cara fala assim, não, já cancelei o contrato, já tem uns 3 meses. Então, assim, já teve um atrito e cancelei o contrato, ou não estou usando mais, tal. E aí a pessoa fica com aquela cara, poxa, como que eu não fiquei sabendo disso, né? Por quê? Porque os processos eles ficaram isolados em ferramentas diferentes que não estão integradas, e aí a pessoa não tem esse feedback para poder, né, se antever ou até receber um feedback antes, né, ou uma informação antes, para ela entrar em contato e prevenir um churn, né? Então, quando você não integra, você tem esses isolamentos nos seus processos. Pode estar lindo, mas você tem esses isolamentos ou você tem pontes frágeis entre esses dois ecossistemas de soluções, né? As pontes frágeis são os e-mails, o recadinho, a ligação, oi, fechamos o cliente, né? E aí a pessoa começa a ter esses atritos aí. Além disso, né, quando você olha para a operação financeira, você às vezes quer fazer um upsell para o seu cliente e como você não está integrado, você não sabe a situação dos pagamentos, né, a conciliação dos pagamentos ali. Então você não sabe ali se aquele cliente está adimplente ou inadimplente, né, porque você não tem uma integração. Então, para mim, a minha opinião é que toda empresa que, a partir do momento
que ela está aumentando ali seu time, tem 3, 5 vendedores ali na sua operação, já tem que pensar numa integração. Já tem que pensar nos processos, como que esses processos vão se comunicar entre esses dois universos aí de ecossistemas de solução. Então, e aí a gente tem uma série de possibilidades de integrações, né? Que é onde cada processo, claro, tem suas particularidades, mas de forma geral tem as suas possibilidades de integração, tá? Então, assim, a minha régua, a dica de régua é 3, 4, 5 vendedores já, a sua operação já começou a ter atritos entre essa comunicação ficar falha entre o time de vendas e o time financeiro, ou começou já a ter alguma questão de inadimplência que você não está conseguindo mapear, e o vendedor não está tendo isso, ou seu time de sucesso de cliente não está tendo isso, já pense em integração, tá? Não deixe para depois, porque conforme você vai aumentando a complexidade, aumentando a quantidade de pessoas e a dependência desses processos, você vai ficar mais caro. Então, cada vez fica mais caro, porque aí você demanda, às vezes, até operações críticas, né? Quando você tem operações que tem logística 24 horas, né? Indústrias que têm logística 24 horas, com maneio de mercadorias, você tem, para parar uma operação dessa, é prejuízo, né? Então, aí, às vezes, você tem que fazer, até atualizações de sistemas são complicadas numa operação dessa. Eu tenho um amigo que trabalha numa grande empresa do ramo de bebidas, e eles estão agora passando por um processo de atualização de versão do ERP. E ele me ligou e falou assim, cara, isso aqui está um caos. Eu vou ter que trabalhar os próximos 4 finais de semana, vou ter que ter minha equipe aqui para fazer contagem de mercadorias num final de semana, pré-virada, e fazer outra contabilização pós-virada, porque é mudança de versão. Agora, imagina se fosse integração, né? Que a integração, ela ataca diretamente nos processos. Então, às vezes, uma informação que antes era imputada manualmente pode vir do outro sistema, né? E aí você tem as particularidades de qualquer gestão, de qualquer integração, de qualquer programação. Então, às vezes, os casos que você não preveu. Então, quanto mais você adia essas integrações, mais caro fica. Então, tem essa atenção, né? Tem essa atenção na sua operação. Começou a ter equipe com mais de 3 pessoas ali, começou a ter ruído de comunicação entre departamentos nos processos, já pensa nisso. Legal, boa visão. Eu tenho uma visão também que não chega a ser diferente, talvez seja complementar também, que entra muito naquele primeiro ponto que você trouxe do ordenamento, né, de processo, pessoa e tecnologia. O que eu vejo bastante também é muita empresa, muita operação que não tem muito claro o processo comercial e também não tem um processo do RP muito bem desenhado, então nem muito bem implementado. E quando você não tem isso muito bem implementado e você tenta colocar a camada de tecnologia que seria integração, em alguns casos, pode dar ruim. Então, eu faço luz nisso e fica à vontade de se discordar também, mas que tem operações em que, por exemplo, eu não sei quais informações são essenciais no meu processo comercial para que eu consiga efetivamente levar para o RP. Eu não sei o que é importante. Eu vou continuar perdendo venda ainda? O que eu faço em desespero aqui? Eu costumo muito olhar para isso do seguinte ponto de vista, cara, vem, vê e vence. Então, vir significa o quê? Vou usar essas 2 ferramentas aqui, vou entender cada uma delas e quais são os pontos aqui de gap que seria o 80-20 de integração. Maravilhoso. Entendi isso? Aí sim eu parto para uma integração em si. Normalmente, igual a gente falou, o fluxo de uma companhia em termos de ferramentas, a gente tem, se for pegar muito no pé da letra, qualquer ferramenta de tecnologia para a empresa, né, B2B, você vai separar em 4 grandes grupos. CRM, pode colocar Marketing Automation aí, Omnichannel, tudo que você imaginar, essa parte de comunicação pode colocar aqui. RP, aí você pode colocar toda a parte logística, financeiro, contábil, gestão de nota fiscal. HR Tech, né, gestão de pessoas, contratação, esse tipo de coisa, de talentos. E Business Intelligence, que muitas vezes está entre cada um deles, mas é um segmento ali que pode ser à parte, né?
E Qualquer tem ferramenta. ferramentas acessórias também, né? Isso. E qualquer um desses acessórios você consegue encaixar em algum desses 4 grandes grupos. Mas dentro disso, você primeiro coloca um RP, depois você mira ali num CRM. Possivelmente, depois fica ali entre um BI e um HR Tech, né? Uma ferramenta de recursos humanos, de pessoas. Naturalmente, quando você tem um RP, você vai olhar para o CRM, seu processo comercial, então, ainda pode não estar muito azeitado, muito maduro. Então, pode ser interessante você começar a usar o CRM, entender os pontos de gap entre cada um deles, se a sua operação permitir você vender e só tem o trabalho manual. Eu acho importante você passar por essa escala primeiro, para você entender os processos manuais que depois podem ser desafogados com a integração, até para a pessoa que faz o processo manual conseguir opinar no 80-20 dessa integração. Então, por exemplo, dá o próprio relato da nossa operação. A nossa operação, poxa, você falar comercialmente, tem mais de 10 pessoas, de atendimento, puxa, quase 30, se não me engano. Então, tem bastante gente e por muito tempo a gente não integrou com a opção de, bicho, eu preciso primeiro entender o cenário que a gente tem para a gente conseguir integrar coisas que são relevantes ali. Então, hoje a gente consegue, por exemplo, saber, cara, beleza, ao dar o ganho de uma oportunidade, eu preciso dessas informações lá no RP para não gerar sujeira. Quando o cliente der uma baixa lá no RP, posso botar essa informação aqui para o meu time de pós-venda usar dentro do CRM. Quando eu tenho um atraso financeiro, por exemplo, isso vem também para o meu time de relacionamento. Só que isso é uma construção. O que eu mais vejo de erro, assim, já até pulando um pouquinho, é que o pessoal chega e ele quer construir uma mansão num terreno que não tem fundação. E aí depois, porra, reclama que tem, nossa, eu tenho um orçamento aqui de 200 mil, de 300 mil para fazer uma integração. Nossa, mas meu Deus do céu, ou fica muito confuso na hora depois de operacionalizar. Então, eu vejo muito esse cenário, por isso que, no meu ponto de vista, e jogando de novo para você, para ver se estou muito fora da casinha aqui, tem muita operação que, cara, faz o básico primeiro bem feito, que é, se tem um RP, maravilhoso, entende o CRM, estrutura seu processo comercial, faz um e-mail lá para a pessoa cadastrar depois no RP, ou o vendedor, hoje ele usa 7 abas para poder vender. Se você colocar o CRM, ele vai ter 2. Já não é evolução entre CRM e RP? Ele vai lá e cadastra um pedido dentro do RP, você não vai ter o produto ainda dentro do CRM. Maravilhoso, as métricas de produto você tira no RP, depois você, na parte do fluxo comercial de conversões, você vai dentro do CRM. E no futuro você entende, não, beleza, então eu preciso dos produtos, precisa ser em tempo real? Ou não, eu consigo fazer uma gestão aqui que é mensal, a atualização desses produtos. Isso muda, juro para vocês, ele sabe muito melhor que eu, isso muda muito a integração. Se em tempo real ou se mensalmente a atualização desses produtos. Então, assim, esse é meu ponto de vista, Pedro. Eu queria que você pode discordar se estiver dentro do que você imagina, mas, assim, por conta do que eu vejo nas operações, sabe? Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que faz sentido, não faz? Faz sentido o que você falou, faz muito sentido, só que, porque às vezes eu levo muito pelo lado de que o projeto de integração, ele tem que pensar nessas nuances. Né? Então, quando você Sim. está fazendo o projeto de integração, não é só chegar na empresa e falar assim, integra aí para mim. Não é simples, não é um projeto simples. Então, quando você tem um parceiro de integração que pensa nisso e que traz você, antes de codificar qualquer integração, traz você para a camada ali de vamos planejar, essas coisas acontecem, né? Essas coisas aparecem. E aí você começa a ter esse parceiro, né, como realmente um parceiro. Ele vai pegar na sua mão e falar assim, olha, resolve isso aqui, vamos resolver isso, tem essas pontas soltas aqui no seu processo, vamos resolver e virar o projeto. Então, eu já passei por projetos, por vários projetos de integração, projetos complexos, projetos simples, e em todos eles eu gosto de fazer isso. Eu pego o processo da pessoa, às vezes até mapeio o processo da pessoa, né, e falo assim, olha, você tem esses gaps aqui, né, desenho ali, jogo BPMN ali, né, jogo todo o desenho do processo e trago para a pessoa aquilo ali. Então, às vezes, o projeto de integração, ele vai fomentar esse amadurecimento, né, da empresa. Então, porque também se você for esperar para a empresa se organizar 100% e ter ali toda essa maturidade para chegar na integração, ela vai demorar muito. Né? Ela vai demorar muito e às vezes ela perde o time. Né? De coisas que o parceiro que está trazendo ali a integração pode já fomentar na empresa, pode orientar e até nortear para ali mais rápido. Então, assim, eu penso que a empresa ela tem que
buscar um parceiro, falar assim, olha, estou pensando numa integração, o que você me recomenda? Né? E vai buscar essa orientação antes de esperar se amadurecer, né, Perfeito. totalmente para vir para isso aqui. Porque senão depois a pessoa fala, poxa, eu poderia ter feito isso há um ano atrás. Ou ela cria um processo lá na cabeça dela que não é um processo padrão de mercado, porque ela imaginou ali na sua cabeça que aquilo ali era o ideal, e chega no projeto de integração, a integração fala assim, não, isso aí você poderia ter feito dessa forma. Ah, poxa, eu perdi tempo criando o meu processo maravilhoso ali, entendeu? Uhum. Então, busque sempre a orientação, né? Se você está ali contratado uma empresa de RP, uma empresa que fornece o CRM, vai atrás das duas, faz uma reunião com uma, faz uma reunião com outra, pega as opiniões, fala, olha, o que eu posso fazer aqui? O que você vê da minha realidade? Né? Todas elas tem time de sucesso do cliente que vai acompanhar e que as pessoas vão orientar melhor, né? Eu, particularmente, Eduardo, eu concordo com você que seria bom ter um processo mapeado, mas eu, particularmente, sou mais da visão de que o cliente, né, a empresa, o gestor da empresa tem que buscar essas orientações, né? Antes mesmo de Uhum. pensar se esse processo está ideal ou não, né? Porque às vezes tem até soluções mais rápidas. Não, poxa, você poderia só fazer isso aqui e tal. Tem API, vamos fazer isso aqui, vamos resolver. E a coisa sai mais rápido, entendeu? Claro, o mundo ideal seria a pessoa super madura, chegar ali com todos os seus processos mapeados, né, tudo maravilhoso, e falar assim, olha, eu quero que integre assim, porque eu sei que isso é o padrão de mercado e tal. Seria maravilhoso. Mas em 80% dos casos, você já tem um projeto complexo de integração, então já é melhor trazer isso antes para a gente pensar junto. Perfeito, cara. É uma boa visão, né? Porque acho que é bem de fato isso que você falou. Quando um projeto de integração contempla essa parte de negócios, né? Vamos colocar assim, de processos e negócios, ela abarca isso também, o que faz sentido, né? E aí sempre é tão interessante você começar do que querer fazer o projeto final, grandioso e tudo mais, em algo que você ainda vai estar mudando, né? E vai mudar o tempo todo. Enfim, é uma boa visão também. E até dentro disso, cara, tem muitas pessoas, muitos empreendedores que fazem quantas vezes isso na vida quando não trabalha com CRM ou RP? Duas, no máximo três, passa por isso, vamos colocar assim, né? Ou, sei lá, troca Sim. muito de empresa, mais vezes, 4, 5 vezes na vida. Se for pensar, não são tantas vezes assim na vida que você faz essa reflexão entre RP, CRM, conexão e etc. Dado isso, a curva de aprendizado precisa ser muito rápida para um período curto. E aí a nossa função aqui é atalhar, né? Então, assim, com um Isso cara mesmo. com bastante experiência dentro disso, quais são as boas práticas na hora de pensar em fazer uma integração entre CRM e RP? Eu já penso em todos os cenários possíveis. É interessante eu tentar começar um pouco mais simples. O que que eu, enfim, preciso desenhar todo o projeto, o que que eu faço, assim, quais são os erros que você vê também, mas o passo a passo assim, que você daria para o pessoal seguir para realmente conseguir ter confiança e pensar em uma integração entre CRM e RP. Tá. Antes de entrar nesse assunto, só complementando o assunto anterior, eu já trabalhei com mapeamento de processo em empresa. Então, você chega na empresa, vai lá, reúne com cada departamento, entende os processos, começa a fazer o mapeamento dos processos. E tem empresas que você chega e aí você passa tarefas, né? Fala, poxa, organiza aí, você já entendeu como é que faz, faça o mapeamento do seu processo aí, desse processo específico. Você fica meses ali, né? E cobrando o cara, mapeou o processo, cadê o processo? E o cara, não tive tempo, não tive tempo, não tive tempo. Então, olha isso. Se esse cara, numa consultoria de processo ou numa mentoria de processo, ele tá pagando por isso e ele não teve tempo de pensar no mapeamento do processo dele, será que no dia a dia, espontaneamente, ele vai ter tempo para isso? Então a gente precisa refletir nisso, porque às vezes a operação ela está cheia de coisas para resolver todos os dias, né? As pessoas estão cheias de coisas para resolver.
E aí, se você ficar esperando para esse cara mapear o processo dele para vir para a integração, não vai sair, né? Então, busca logo ajuda, levanta a mão. Cara, estou querendo fazer isso, minha operação está desse jeito, o que você me orienta? Já busca ajuda que você pensa junto e a empresa parceira vai te orientar e a coisa vai sair mais rápida, né? Agora, voltando para o assunto das boas práticas, né, o que você recomenda, isso é um outro erro que as pessoas têm. A pessoa chega e quando vai para um projeto de integração, o que você quer integrar? Quero integrar tudo. Quero integrar tudo, é tudo que eu quero integrar. Peraí, tudo? Tudo é muita coisa. Vamos pensar aqui. Então, a primeira coisa, né, que é o calcanhar de Aquiles aí de qualquer desses dois ecossistemas aí de soluções, ERP e CRM, são os clientes, né, o cadastro do cliente. Então, acho que a primeira coisa, a base vamos integrar o cadastro de cliente, a base de cliente, né? Então, poxa, cadastrou um lead aqui no CRM, vamos definir em que momento que esse lead, né, no meu processo comercial, quando ele virar cliente que eu vou mandar para o RP, ou não, eu preciso dele no RP antes para eu poder fazer alguma ação lá no RP. Não, eu não preciso dele só no momento que ganhou a oportunidade para eu gerar lá todos os procedimentos financeiros lá. Tá, então beleza. Então, procedimentos fiscais e financeiros. Então, quando eu ganhar a oportunidade, eu mando esse contato para o RP. E quando eu alterar algum dado dele lá, durante a vida de contrato dele ou durante a vida de cliente dele, eu preciso trazer isso de volta para o CRM, eu preciso trazer esse feedback para os meus vendedores, para o meu time de sucesso do cliente? Ah, precisa. Então, beleza. Então, nós temos aí uma integração bidirecional. Vamos fazer essas atualizações a partir do momento que eu atualizei lá no RP, vem para o CRM. Então, neste momento da integração desse básico, você já começa a ter uma série de normalizações do seu processo. Por quê? Se eu estou integrando o contato e ele está indo para o RP, às vezes eu preciso pegar as minhas condições de pagamentos que eu uso lá no RP e normalizar elas aqui dentro do CRM. Porque eu não posso já só mandar a condição de pagamento que o vendedor só digitou ali. Eu preciso normalizar essa informação. Então, percebe que isso já está evoluindo o processo. Então, o processo comercial já está sendo afetado por essa integração. Então, o amadurecimento ele vem nesse momento. Então, a base é boas práticas, carteira de cliente. Depois, vamos pensar nos processos que orbitam o meu processo de venda. Vamos pensar ali, poxa, eu tenho estoque. Poxa, estoque é legal, então eu preciso vender aquilo que eu tenho no estoque. Então, vamos pensar na integração de estoque, né? Ah, mas para ter o estoque, eu preciso ter produto, né? Então, o produto, às vezes, nas vendas aqui, né? Quando não está integrado, o time comercial vai lá e cadastra os produtos no CRM, produtos assim, sem nenhum padrão, aquele que fica mais fácil para o vendedor encontrar, sem nenhum código, né? E aí começa a ter os conflitos depois na conta financeira, de qual é o produto, é o A ou o B. Então, aí quando eu começo a pensar nesses processos que orbitam o nível processo comercial, aí eu sei que eu tenho que integrar produtos também, né? Então, eu integro clientes, eu integro produtos, eu integro estoque. Aí, todas as outras coisinhas que eu preciso para isso, para dar feedback do time de vendas, né, de dados, né, que eu estou usando aqui no meu processo comercial, que eu preciso dar feedback para o RP, eu tenho que pensar em integrar também, né, que são uma série de coisas ali, acessórias ali que completam a informação para que o RP consiga processar corretamente do outro lado esse pedido, ou gerar o pedido, ou esse cliente, ou estiver trabalhando com o cliente. Então, esse já é um ponto. E aí eu começo a entrar nos plus essenciais, né? Vamos dizer assim. É um plus essencial, nem sei se existe isso. Mas vamos lá. Gerou uma inadimplência lá no RP, eu preciso trazer isso para o CRM? Né? Eu preciso marcar com a tag que aquele cliente está inadimplente? Eu vou fazer gestão de cobrança no RP ou vou fazer no CRM? Se eu vou fazer no CRM, eu preciso integrar a cobrança também, trazer para cá. Um feedback que eu dou aqui no CRM, eu preciso levar ele para o RP para ficar registrado lá nas notas, nas anotações daquele cliente?
O caminho contrário precisa acontecer lá no ERP, quando o meu financeiro coloca uma observação lá no cadastro do cliente de que ele atrasou alguma coisa, eu preciso trazer isso. Para mim, isso é essencial, porque isso complementa ali o meu feed de atualizações do cliente dentro do CRM e vai municiar ali o meu vendedor ou o meu algoritmo de análise de comportamento para eu trazer insights para o vendedor e de toda a operação comercial. Então, cada operação, né, cada cliente, cada tipo de cliente, né, demanda um certo nível de integração. De básico, são esses que eu te falei, né? Clientes, produtos, o estoque dos produtos, né? Se for serviço, não tem estoque. Então, são esses três, mais toda essa comunicação de feedbacks, né? Todas essas notas do ERP ou esses comentários do CRM. Normalmente, o caminho de anotações aí que você faz é do ERP para o CRM. Porque, às vezes, no CRM você tem muito feedback que você coloca ali que são só para ajudar o vendedor no seu dia a dia de vendas e que não faz sentido ir para o ERP. Então, esses caminhos de ida e volta, né, tem que ser mapeados, tem que ser bem desenhados, né? E cada projeto, né, o parceiro bom de integração, ele vai fazer esse tipo de crítica, esse tipo de análise, e vai analisar e vai trazer insights ali de melhoria de processo e vai trazer evolução para o cliente. Legal, legal, gostei desse passo a passo. Eu anotei aqui, até para a gente melhorar as anotações. Primeiro, você trouxe o erro 1, querer integrar tudo, né? Então, tudo é muito Sim, amplo. sim. Então, esse é o basilar aqui para a gente começar a pensar no passo a passo. Daí, o primeiro passo seria, efetivamente, pensar na carteira de cliente, né? Como é que funciona essa Sim. carteira de cliente de um para o outro. Tem um passo dentro desse ainda que é mais geral, assim, holístico, que é a gestão de produtos e estoque, né? Então, como é que Sim. você vai definir isso? Você vai querer integrar? Precisa ser integrado ou não? Você consegue tratar isso depois no RP? Daí, o segundo passo, efetivamente, seria pensar no procedimento para enviar do CRM para o RP, e daqui você me trouxe o insight para todos nós de em um determinado momento, que é a oportunidade ganha, um contrato assinado, uma proposta, um orçamento, qualquer coisa, Sim. eu envio esse gatilho para enviar as informações para o RP. Geração Passo de 3, pedido e tudo mais, né? geração de pedido, perfeito. Passo 3, eu pensar no procedimento e no momento de retorno entre RP e CRM. Então, qual gatilho dentro do RP, como se fosse o ganho do CRM, né, que vai para o RP, qual é esse gatilho ou quais são os gatilhos do RP para o CRM? E aqui tem até, a gente pode até colocar o plus, né? Então, por exemplo, a inadimplência que você trouxe, a Sim. cobrança. Então, isso podem ser gatilhos que voltam isso para o CRM. Aqui também coloquei no nível de atualização, né, de catálogo de produtos e estoques, bem semelhante ali o que está dentro do nosso passo 1.2. Isso mesmo. Então, mais ou menos assim essa ordenação, né? Seria o Isso ideal. mesmo. Isso mesmo. Isso aí dá um conteúdo aí. Dá para fazer um guia prático de integração RP e CRM, hein? Legal, cara. Dando uns 2 centavos aqui nessa ordenação, me parece muito claro quando você tem esse mapa, né? E aí não parece mais ser um projeto tão monstruoso, né? Então, quando você fala integrar CRM ao RP, o primeiro gatilho é, nossa, que projeto monstruoso, justamente pelo querer integrar tudo, né? Tem muita coisa. O que faz. Sim, Pensa sempre no cliente, customer centricity, né? Tipo, o que vai fazer sentido do seu isso cliente? mesmo. Mais legal, mais rápido, você precisa atender rápido, né? Então, vendeu, beleza, precisa descontar lá o produto, você não pode vender. Você depende, por exemplo, de produto em estoque para vender, não é um serviço, né? Um produto em si que tem estoque pulverizado em várias matrizes, em várias unidades, perdão. Poxa, você não pode vender um produto que não tem estoque, então isso é essencial para a sua operação, é basilar. Agora, tem outras operações de serviço, por exemplo. Você não precisa ter essa parte de estoque, então concentra mais na parte do cliente. Como é que está a informação indo do cliente quando ele vende, né, para a parte do RP para ele ser faturado, ser gerenciado as informações e etc. E o momento de volta também, né? Então, enfim, acho que super legal esse passo a passo aqui, gostei bastante. Vamos fazer o seguinte. Vamos já para a parte final aqui. Tem algumas perguntas, tá? Que o pessoal mandou previamente aqui para nós, para a gente trocar aqui. Vamos tentar ser objetivo nessas respostas.
E a gente tenta cobrir pelo menos 3 aqui, tá bom? Pode ser? Tá bom, Então, vamos lá. lembrando, tem alguma coisa específica também que vocês queiram trazer aqui para o papo. Não esquece de comentar, se você já comentou, nosso time já está respondendo essas dúvidas. E também entrar no QR Code que está aqui no canto superior da sua tela direito, né? Tá desse lado aqui. Tá de cá? Boa. Na minha tela tá... Ah, tá espelhado aqui. Então é de cá, tá aqui o QR Code, bate seu celular, abre a câmera do seu celular, bate aí, você vai para um grupo que tem na nossa comunidade, para você interagir com outras pessoas que já passaram por essa experiência. Então não deixa de também aprofundar um pouquinho mais nisso. Aqui nos comentários também, aqui no sobre do vídeo, a gente deixou um link também sobre CRM-RP, um artigo que a gente tem para você conferir mais lá desse assunto também e ouvir outras opiniões. Então, sem mais delongas, vamos lá para algumas dessas perguntas, tá? Tem algumas perguntas aqui um pouco mais, diria, complexas, né, de responder, assim, até de bate-pronto, mas acho que pode ser interessante até para a gente ver, não, isso aqui é um caso de análise mais específica, né, do contexto específico de uma operação. Vamos lá. Quando a precificação é complexa, então vamos colocar um exemplo de precificação complexa aqui. Imagino que nesse cenário, imposto, tem muita tributação, estado, produto físico, normalmente, né? E isso já está configurado no RP. É melhor pensar em uma integração e trazer o CR para o CRM no momento do cadastro do produto, ou incluir isso no CRM para não precisar complicar muito essa integração? Gostei dessa pergunta. Boa pergunta. Isso é uma dúvida frequente. E aí, como é que eu faço? Vou ter que integrar no CRM minha emissão de nota, minha cálculo de imposto? Não. Isso é competência de RP. Então, o que tem que ter no RP são mecanismos de integração de API que vão me entregar isso, né? E aí, no momento que eu estiver ali na oportunidade, quando eu adiciono um produto, eu tenho o gatilho ali para falar, é o momento de ir lá e calcular imposto. Eu pego tudo que está ali nos produtos, levo para o RP através da chamada ali técnica de API, e ela me devolve quanto que é o imposto e me inclui ali a legenda de imposto já calculada. Então, substituição tributária, o cálculo do imposto normal e tal, tudo isso é o RP que tem que fazer, né? Então, o CRM ele tem que consultar esse recurso e disponibilizar aqui dentro da oportunidade. Então, é simples, a resposta é simples, não é complexa. E para uma pergunta complexa, né? Isso é bem legal. Sim, sim. Então, só resumindo de novo, o mais interessante é que dentro de um processo, a regra está toda no RP. Eu tenho a opção que seria pior, mais trabalhosa, que é eu replicar essa mesma regra dentro de um CRM. Não faz muito sentido, né? Lembra que nós conversamos no início aqui da nossa conversa, que tem a ferramenta certa para cada situação? E nós falamos até que a empresa de RP, ela é específica, ela cuida daquilo ali do RP, que não adianta ela tentar inventar, criar um CRM, porque o know-how dela é em cima das ferramentas de RP. O contrário agora acontece. Não adianta o CRM querer entrar na seara de RP, né? Não adianta o CRM ir lá querer criar cálculo de imposto e fazer toda essa integração, porque isso aqui a gente vai falhar miseravelmente, porque essas regras elas atualizam de tempo em tempo, né? Então, as alíquotas mudam, as legislações fiscais mudam, e o CRM vai estar focado aqui no relacionamento com o cliente, não vai estar focado em atualizar essas regras. Então, o que tem que acontecer é a sinergia, a interoperabilidade entre essas duas plataformas para deixar a competência de cada um em sua competência e cada um consumindo dados de um da outra. Que legal, cara. Então, olha só como é que as coisas conectam, né? Vê se eu vou viajar muito na maionese de novo. Mas estou tratando um cliente dentro do meu processo. Caraca, peraí, esse aqui vai ser avançado. Vamos lá, pessoal. Ó, estou tratando aqui, estruturei meu processo comercial, tenho bem claro aqui, aprendi com o Plínio. Eu vendo, vai lá, máquina para esteticista, vamos colocar assim, vendo também produto, estética e etc. Tem meu RP aqui, vendo para o Brasil inteiro. Tenho lá meu RP, tá tudo estruturado de regra de negócio, porque eu preciso, né, do computador, tudo mais, preciso passar isso, pagar aquilo certinho, nas alíquotas e tá tudo lá. Estou estruturando o CRM. Vou pensar já no meu CRM, olha como as coisas conectam.
Vou pensar já no meu CRM, no processo comercial, quais informações eu preciso coletar do meu cliente para conseguir fazer uma boa integração, um bom processo, atender ele melhor e também atender essas regras. Então, nesse cenário aqui específico, seria o quê? O produto de interesse, a quantidade, qual região está esse cliente, né? Qual que é a alíquota, talvez, que eu encaixo, que eu enquadro ali, enfim. Mas isso tudo pode virar campo em que o seu vendedor seleciona, ele não digita, ele Isso seleciona. mesmo. E aí, quando, por exemplo, não aconteceu nada ainda, mas eu chego de uma fase de avaliando solução, orçamento, sei lá, para pedido, o avanço disso de etapa, isso é um gatilho já para disparar todas essas informações que estão em campo, bater no RP, o RP já tem essas regras, ele bate, faz o comparativo, tá, beleza, então essas informações, o preço desse produto é X, ele volta lá para o CRM e dá esse preço desse combo aqui. E aí eu tenho todas as informações para já gerar um orçamento dentro do CRM e seguir minha vida. Isso Faz sentido? mesmo. É isso. Parabéns, você está formado em integrações. Legal, estamos simplificando aqui a historinha, hein? Vamos mais uma aqui só, porque o tempo está apertado. E essa aqui eu gostei também. É um pouco maior assim a pergunta, mas vamos lá. Tenho na minha operação dois tipos de venda: uma venda consultiva e uma venda de balcão, né? Uhum. Então, uma venda consultiva que trabalha bem no CRM tem uma venda de balcão que é muito rápido, não vale, já está dando opinião aqui, não vale gastar o tempo cadastrando no CRM. Então, lanço direto. Certo. Nesse caso, quero fazer uma análise de venda por produto. O que é melhor, integrar com o RP para fazer tudo para o CRM ou fazer essa análise apenas no RP? Vamos lá. O ideal é eu ter meu processo aqui da venda complexa no CRM, mandando essas informações para faturar no ERP e ter uma integração dessas vendas de balcão jogando para um funil automaticamente dentro do CRM, né, essas vendas fechadas lá, já como ganho aqui dentro e já integrando com o cliente. Então, quando eu abrir o cliente, eu ver que eu vendi para ele tantos produtos consultivos e vendi para ele tantos produtos ou fiz tantas vendas de balcão com ele. E até para entender o comportamento desse cara, esse cara prefere ser atendido por alguém para fazer uma venda consultiva ou ele prefere ir na empresa e fazer uma compra no balcão, né? Como que é o comportamento desse cliente? Então, o ideal é interoperabilidade. Então, é não deixar o que é venda só no ERP, né? Às vezes venda de balcão, e também não deixar a venda consultiva só no CRM. Então, é ter essa informação nos dois sistemas, né? Então, eu não preciso registrar essa venda manualmente no CRM, se eu posso pegar ela lá, o pedido já fechado, já cadastrar ela aqui como ganho, já direto como oportunidade de ganho no CRM. Perfeito. Uma coisa que me gerou uma estranheza, talvez aqui nessa pergunta, é o seguinte: possivelmente podem ser produtos diferentes. Isso eu vejo um erro também no pessoal, que é, eu tenho uma venda consultiva e uma venda de balcão. Tudo bem, mas não é porque uma venda de balcão que ela é transacional e ela é rápida. A galera às vezes confunde isso daí. Exemplo, você vai Sim, pegar uma loja de material de construção, por exemplo. Normalmente você vai atender até muitas vezes B2B. Você vai atender o arquiteto, muitas vezes, que já está sim, fazendo compras maiores para diversos clientes ali, projetos que ele está trabalhando. Você exige até um relacionamento com o arquiteto, que é aquilo que você falou do cliente interno, cliente externo, né? Dentro do sim, CRM. sim. Então, acho que, só complementando aqui, dando 2 centavos também de visão, entenda de fato se a sua venda do balcão é realmente transacional. Possivelmente vão ser produtos que te levem a fazer uma venda transacional. E isso, pessoal, é básico, não tem a ver com CRM e RP, que é o seguinte: o que leva uma venda a ser consultiva e transacional nada mais é do que o produto. Seu produto precisa de muita explicação, é um produto um pouco mais difícil de vender, mais técnico, é uma venda mais consultiva, naturalmente, de ciclo médio maior. Agora, se é uma venda de consciente coletivo, ou seja, toalha, sabonete, shampoo, ou seja, são coisas que todo mundo já sabe, não tem muita diferença técnica, às vezes de luz tem muita diferença. Um ambiente, um estúdio, por exemplo, é muito diferente a luz, a iluminação que você vai vender. Talvez não é uma venda transacional, não confunda ser balcão com transacional. E aí, se a gente tem esse cenário, a gente tem produtos diferentes, aí faz mais sentido ainda, né? Que aí são produtos diferentes também que eu estou vendendo. Então, a integração de volta entre o RP que eu estou vendendo para dentro do CRM faz muito sentido. E na maioria das vezes, não sei o quê, operações diferentes, times diferentes. Então, Sim. já vi muito esse contexto até um exemplo de uma empresa que vendia produtos específicos para frotas assim de caminhão. Tem diversas lojas, quase 100 lojas,
no Brasil inteiro, que vende no balcão, só que o vendedor tem a mesa dele, bonitinha, tem a salinha dele, que vai a pessoa, conversa lá, a pessoa compra no B2B. Então, não quer dizer que é balcão que é uma venda extremamente transacional. Pelo contrário, depois isso virava informação também para fazer recompra desses materiais, desses produtos. Então, é importante só deixar isso claro, beleza? É porque balcão e o vendedor é só um canal diferente para fazer a mesma venda. Matou. É isso. São canais diferentes. Assim, ó, a gente tem venda interna, um canal. Venda externa é outro canal. E-commerce, outro canal. E-commerce não é segmento, pessoal. E-commerce é um canal diferente. Varejo é o e-commerce, só que físico. Balcão, loja. É loja, exatamente. Tudo. Então, self-service, freemium, é um canal de vendas também. É representante comercial, canal de vendas. Então, não confunda essas dinâmicas. Mas, Plínio, muito obrigado. Antes da gente finalizar, tem algo a mais que você gostaria de deixar para o pessoal sobre o tema, que a gente não abordou aqui, que você acha interessante deixar para a turma se atentar? A única coisa que eu quero dizer é que venham conversar sobre integrações com a gente. A gente está aqui preparado para atender vocês, né? Quem é cliente aqui, né? Não fique esperando o mundo perfeito, o mundo ideal para pensar em integração. Vem conversar com a gente, marca um horário com o nosso time aqui, vamos conversar sobre integrações, vamos entender que nível você está, em que complexidade que vai ser esse projeto, né? Para a gente chegar e resolver essas lacunas aí, tirar essas ilhas de informações, né, e deixar tudo bonitinho, sinérgico, 360, holístico, né? Tudo conversando, tá bom? A gente está aqui disponível para vocês. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar aqui para a gente. Se mandar para a gente lá na comunidade, a gente responde lá para vocês também. Né? Então, acessem aqui, o QR Code aqui, né, para vocês ter essas dúvidas de vocês respondidas. A gente está disponível para isso. Boa. Aproveitando esse momento, eu acho que aqui no primeiro link também, nos comentários, vai ter uma página específica para você se cadastrar, para a gente conseguir conversar sobre isso. O Nectar, a empresa Nectar, está com a missão de transformar sua venda consultiva. Então, transformar realmente essas pessoas que estão na sua equipe comercial para gerar informação relevante e inteligente para você conseguir ampliar e crescer mais o seu negócio. Se você tem um CRM de entrada, um CRM que está ali capenga, que não é usado, a gente sabe muito bem o motivo disso e a gente trabalha com isso todos os dias. Então, não pense duas vezes, se cadastra aqui no link abaixo. E se você já é cliente da Nectar, já usa o Nectar, pelo amor de Deus, tem um RP, clica aqui no link abaixo também e se cadastra. Lá você vai entender se para você faz sentido, se para você qual caminho é o melhor de integrar, quais informações a gente passa. Não fica sofrendo com isso sozinho se você tem uma equipe inteira aqui que te auxilia. Essa é a grande diferença do Nectar. Aqui não é só uma tecnologia que você contrata, passa o cartão e o pessoal te esquece, não te dá suporte. E muito difícil ainda quando fala em português, né? Então, coloca aqui no link abaixo que você tem alguém aqui para te ajudar, algum especialista que já entende do seu negócio e que pode te dar esse insight, te estimular também a procurar pessoas do mercado e não só a gente, para conseguir fazer toda essa dinâmica funcionar perfeito na sua operação. Estamos combinados? Então é isso, deixa todas as dúvidas que vocês tiverem aí no link do QR Code que está aqui em cima na nossa comunidade. E Plínio, de novo, muito, muito obrigado pela sua presença. Se alguém quiser ver coisas que você publica, enfim, te acompanhar, tem algum canal que a turma consegue te acompanhar, LinkedIn, alguma coisa assim? Tem LinkedIn, tem também dentro do blog da Nectar também, tem matérias lá também que a gente publica, então fica disponível para consultar e conhecer nosso blog também. Fechou. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para você que veio até aqui. Parabéns por ter ficado até o final. Se você quiser ver todo o resumo que eu escrevi aqui, entra lá no link da comunidade que a gente vai publicar todo esse resumo aqui, se você tiver visto mesmo, aprendido o conteúdo, e aí a gente desenrola assim, tá bom? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo Web Nectar. Tchau, tchau.